E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, você está de volta no programa A Caminho da Luz. Que bom que você ficou aí. E não deixe de divulgar toda essa grade maravilhosa das 16 às 17 horas, de segunda a sexta, aqui da TV Mundo Maior, né? E olha só, eu tenho um convite especial para você, afinal, já estamos chegando no nosso final de ano. Natal, festas, a gente tem que comprar um monte de presente. Então eu tenho uma dica legal para você. Olha aí, Feirão de Natal André Luiz. O Natal está chegando e para comemorar essa data especial, com solidariedade, as Casas André Luiz, Fundação André Luiz, realizarão um grande feirão dia 3 e 4 de dezembro, lá na rua Duarte de Azevedo, que é próximo ao metrô Santana, tá certo? Então nós vamos ter lá, olha só, artesanatos, roupas, calçados, acessórios, artigos de decoração, livros novos e usados, para presentear todo mundo com estilo e economia. Então tá aí, ó, é um fim de semana legal, 3 e 4, lembrando, lá na Casas André, lá no centro André Luiz, né? Ali na rua Duarte de Azevedo 680, próximo ao metrô Santana. Telefone 2458-3214. É isso aí. E vamos continuar Beleza, com o né, nosso Carlinhos? papo aqui. Super bons presentes, vamos né, aproveitar, gente? Quem tá aí pensando no presente da família, né, ou reabastecer a casa nesse Natal, olha, já é uma forma de você comprar boas, como que se chama, Carlinhos? Mercadorias com preço super acessível, super legal. Maravilha. Muito bom. E se você, por acaso, tiver algo que você ganhou, não está usando, leva lá para lá, né? Sempre tem alguém precisando. Não está usando? Vamos doar. Vamos fazer essa troca legal. E hoje nós estamos falando justamente desta questão que envolve os seres humanos, os casais, o homem e a mulher, que é o exercício da sua sexualidade, né? Então a pergunta de hoje, que nós gostaríamos que você participasse aqui, né? Falamos de sexo, afinal é um tabu, né? Então manda aqui o que você acha. Qual que é o nosso zap, É o Soraya? 11 99643 3827. Manda aqui pra gente. Vamos quebrar este paradigma de que é um tabu. Porque se vocês não participarem, né, Carlinhos, a gente vai concluir que ainda no movimento espírita ainda é um grande tabu, né, para o nosso telespectador. Manda aqui pra gente, a gente vai gostar muito da sua participação. Pois é, e para ancorar o desenvolvimento desse tema, nós fomos buscar lá num livro bem legal que chama Divaldo Responde 2. E se Divaldo falou, quem somos nós, né, Soraya, para contrariar? Grandes contribuições, né? Então ele desenvolve vários temas e um dos temas justamente é a sexualidade. E aí ele nos traz, nós pincelamos lá algumas frases desse livro. Então tá lá, o sexo foi criado pela divindade para milagre da reprodução, para a troca de hormônios físicos, para a permuta de hormônios psíquicos. É um dos mais lindos departamentos da organização fisiológica. É tão sagrado que através dele a vida se multiplica e se perpetua. Que lindo, né? Quase poético, né? E é poético mesmo, é uma poesia, né? É uma orquestração de algo, de um ato maravilhoso, e como se coloca aqui, é uma troca, né? Essa troca de hormônios físicos, essa troca de hormônios psíquicos que ele coloca aqui, dá vitalidade, né? Dá até a criação, como muitos artistas partem sublimam muitas vezes o sexo através da arte, no sentido de que é uma força criadora tão intensa
que de algum modo você precisa colocar isso em alguma coisa, né? Ou você vai escrever, ou você vai cantar, ou você vai fazer uma obra de arte, um artista plástico vai pintar, vai fazer uma escultura, porque não tem como lutar contra uma força que é uma força que vem, que é físico, que é da natureza, é orgânico, né? Por isso que Jorge André, né, tem o livro As Forças Sexuais da Alma. Sim. Olha que coisa, né? Ou seja, as forças criadoras. Então, nós temos a capacidade pelo sexo de criar, de trazer vida. Um outro ser, inclusive, né? Inclusive, é bonito isso, né? Demais, né? É. A gente imagina... e a gente precisa ter a educação do espírito, porque o espírito é que se educa para a educação espiritual, né? Então, ou educação sexual, o espírito tem que ser educado e desde a infância, gente. Né? A gente não pode, porque normalmente, como a gente falou lá no início do programa, existe lá o mito do pecado original e que a mulher ela é a protagonista desse pecado, né? A causadora, uma pessoa nociva, uma pessoa que leva o coitado, né, do Adão à derrocada porque ela ofereceu uma maçã para ele, né? Olha a simbologia desse útero, né, que é essa maçã, né? Então vamos deixar para os artistas interpretarem isso. Mas é legal a gente parar para pensar que, por exemplo, você que está aí nos vendo e que tem uma criança, uma menina em casa, e tem um menininho também, tenho quase que certeza que com a menina você vai falar de um jeito e com o menino tem uma outra permissividade, uma outra pegada, porque ainda vivemos numa sociedade em que aos homens tudo, aspas, é permitido, né? Estamos falando do nosso contexto, não estamos falando que é o ideal. Né? E que as mulheres, e a gente pode retratar isso como uma sociedade que eu acho que ela é mais matriarcal do que patriarcal, mas ela em primeira instância, o homem é o ser máximo, né? O homem quanto gênero mesmo. Então, quando a gente fala sobre isso, nós mulheres temos uma grande responsabilidade, porque em muitos momentos nós temos uma postura altamente machista, né? A gente já trata disso ao nosso filho, ele pode sair, dormir na casa da namorada, ele pode, né? Tudo normal. Agora, quando é a menina, não, papai não deixa. Então, assim, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E explicar aos nossos filhos, ou exemplificar aos filhos que tudo nos é permitido, contanto que nós tenhamos responsabilidade, nós tenhamos pelo outro respeito, o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro, a gente tem afeto, né? Então, isso que vai dar a saúde e essa força criadora vai fluir normalmente. E que o sexo jamais deve ser interpretado como uma expressão de poder, né? Então eu vejo que às vezes a própria família instiga aquele ser com potências sexuais masculinas ou femininas a desenvolver isso como um meio de poder sobre o outro. E aí é que fica complicado, né? Porque nós não estamos trabalhando o caminho para ele, mas dele para construir um caminho que na realidade não tem fundamentação. Então, e nós temos uma outra realidade. A minha realidade foi uma realidade em que não havia essas facilidades. Então, assim, faça o que eu não fiz. Né? Então a gente permite ao outro fazer o que eu não fiz, sem pensar, né? Eu não quero que... Então não, faça, é disso, mas a gente não conversa a fundamentação. Olha, é bom, é bonito, só que nós temos que ter o discernimento de nos preservar e preservar ao outro, né, dentro da sua intimidade. Sexo é entregar-se, né? É dar-se ao outro. Então, como é que você pode permitir que isso seja feito a um desconhecido? Invada o seu templo, que é o seu corpo, sem nenhuma
simplesmente... Nenhuma ligação, nenhuma né, ligação de afeto. E é legal que eu acho que a gente até falou sobre isso agora há pouco na Rádio Boa Nova, e existem dados, gente, que acho que foi uns 2 anos atrás que foi implementado, acho que até por rede pública, em algumas clínicas particulares, a aplicação de vacina para meninos e meninas com 9, 10 anos de idade, contra o HPV, que muitas de vocês, em especial as mulheres, conhecem, que é um vírus que pode ser causador um precursor de um câncer de colo de útero. Então, o que se queria com isso? Tem que ser aplicado, obviamente, em quem ainda não iniciou sua vida sexual. E pasmem, muitas mulheres, tá? Tô falando de mulheres, não foram homens. Fizeram um movimento contrário à campanha porque alegavam que isso estava incitando as jovens a iniciar a vida sexual, né? Então, assim, a gente super entende que muita gente tem isso como um tabu realmente. E olha que mas, gente, estamos ainda falando falei de para minha saúde. filha, você já levou minha neta para tomar a vacina? Pois é. Né? É o mínimo, porque a gente está falando de uma força criadora de outro ser, que existe a gravidez na adolescência, que também é um problema, né? E nós estamos falando de saúde. Então, assim, tirar um pouquinho isso, né, Carlinhos? Educar realmente, dizer da responsabilidade sobre aquele ser que está ali com você. Então, não quer dizer que vai tomar vacina porque vai iniciar o sexo, não. Mas quando ela tiver, sei lá, seus 15, 16, 17, 18, 20, quando ela quiser, né? Quando ela puder, quando ela estiver madura para isso. Preparada para isso, né? Sim. Então tá aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas não esqueça, www.amigosdaboanova.com.br é a forma de você nos ajudar. Ou então pelo 0800 12 18 38, que está aqui, porque nós precisamos muito da sua ajuda. A gente sabe, são dias difíceis, principalmente para as instituições filantrópicas, onde as doações diminuem. Então nós precisamos da tua compreensão, da tua colaboração, se torne uma semente de luz, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós te esperamos aí no próximo bloco e mande a sua pergunta, tá bom? Aqui, qual o telefone? Mande a sua resposta. É isso. É o 11 99643 3827 aqui pelo Zap, mande sua mensagem respondendo. Falamos sobre sexo ou ainda é um tabu? Diga aí.